Boa noite, meus amigos. Tudo bem com vocês? Vocês estão felizes aí? Vocês têm fome de Jesus ainda? Eu acredito que Deus ele tem grandes coisas para derramar agora sobre o seu coração. Nós queremos, nesse momento de adoração, tocar o coração de Jesus, mas eu acredito que Jesus ele também quer tocar o seu coração. Então vamos tocar o coração de Jesus e deixe Jesus tocar o seu coração, que nesta noite a cura possa estar liberada na sua casa, a libertação, tudo que você precisa, necessita. Deus ele quer responder o seu coração hoje. Então, amém, é isso. Então se separe de tudo e foque no Senhor, vamos adorar o nome dele, o único que é digno de toda adoração. Louva o nome de Jesus. Eu louvo o teu nome. Louvo o teu nome. Um nome que está sobre todo nome, toda honra ao teu nome, honras ao teu nome, um nome que é maior que todo nome. Vamos lá, levante suas mãos agora para o céu e vamos declarar: seja exaltado. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado.
Jesus, em cada casa, em cada família, em cada pessoa, faz chover, seja na igreja, seja no meu quarto, seja na rua, faz chover e faz chover, faz chover. Abra as comportas dos céus e faz chover, faz chover. Abra as comportas dos céus. Seja tocado agora. Faz chover, faz chover. Abra as comportas dos céus e faz chover, faz chover. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu e vai chover. Vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu. Jesus, nós te pedimos, Pai, faz chover nessas casas, faz chover, Espírito Santo, nessas famílias. Pai, agora que você está olhando os seus filhos, adorando o seu nome, levantando o seu nome acima de todo nome, nós acreditamos, Pai, que você tem grandes coisas para a vida de cada um. Nós queremos, Pai, agora um nível mais profundo, nós queremos agora, Pai, um nível maior. Nós acreditamos, Espírito Santo, nós confiamos na tua santa palavra. Nós somos o que a tua palavra diz, nós temos o que a tua palavra diz que nós temos. E o Espírito Santo cada vez mais agora molda o nosso coração. Vai chover, Pai, o que você tem para nós. Por mais que nós não conseguimos ver, o Senhor está aqui. Por mais que o Senhor nós não conseguimos sentir, o Senhor está aqui, Pai. Então faça chover, Pai. Faça chover em nossos corações, nossas famílias. Nós nunca seremos mais o mesmo. Nós queremos ser tocados pela tua glória. Nós queremos ser tocados pela tua presença, Espírito Santo. Venha como fogo, Pai. Mais, vai chover. Nós queremos mais. Leva-nos mais fundo, Jesus. Leva-nos mais fundo.
vai vir. Se pedimos, Jesus virá. Peça pra Ele. Como chuva descerá. Peça pra Jesus. Se pedimos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Vai chover. Vai chover. Vamos, meus amigos, declare, declare, vai chover. Vai chover. Vai chover. Abra as comportas do céu. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Nós te agradecemos, Jesus, por esse momento. Nós te agradecemos, Pai, por esse ambiente. Obrigado, Jesus. Enche nossos corações. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me, Deus. Boa noite, meus amigos, minha família, meus irmãos. Que prazer estar aqui com vocês de novo para mais uma mensagem nesses cultos de quarta-feira. Nós vamos continuar com essa série na qual nós estamos falando acerca do discipulado. Eu espero que você esteja aprendendo, esteja se alimentando e praticando tudo aquilo que a gente está ensinando nesses dias. Hoje eu quero trazer uma reflexão para que você se encontre dentro do padrão de dois tipos de pessoas que tem na igreja. Na igreja, nós sempre teremos aqueles que nós chamamos de multidão e aqueles que nós chamamos de discípulos. E eu quero que você hoje entenda, se encontre e se ache em um desses dois tipos de pessoas. Entenda, eu não estou aqui para falar do tipo certo ou do tipo errado. A Bíblia é clara naquilo que ela fala para nós. Ela fala para que a gente seja discípulo, para que a gente forme discípulo. Então, entrar no padrão de discipulado é entrar no estilo de vida de Jesus. Entre um ou outro, é claro que eu chamo você para viver o estilo de vida de discipulado, o estilo de vida de discípulo. Então, hoje eu quero mostrar para você as características de quem é multidão, eu quero mostrar para você a característica de quem é discípulo, e sempre levando você para esse caminho de se tornar um discípulo, né? Então, a gente está falando muito de discipulado, e uma coisa que você tem que entender no discipulado é que existem duas pessoas. O discipulador, aquela pessoa que te mostra o caminho, que te leva para Jesus, e o discípulo, que é o aprendiz, aquele que está aprendendo, aquele que está indo, né? Aquele que está se formando, aquele que está no processo de transformação para se tornar um discípulo cada vez mais parecido com Jesus. E é isso que eu espero que esteja aí acontecendo com você. Eu espero que essa seja aí a verdade que está surgindo na sua vida nesses dias. Então, antes de continuar na mensagem, mais uma vez nós queremos pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho aí embaixo, para que você venha estar recebendo as notificações aqui do nosso canal do YouTube, tá bom? Então, muitas vezes as pessoas me questionam como pastor, é um questionamento que na verdade vem até mesmo da igreja, porque tem algumas pessoas que fazem mais, que são mais ativas, que participam mais, e tem outras pessoas que fazem menos, que não são tão envolvidas, né? Qual a diferença desse tipo de pessoas? Por que as pessoas, umas são tão ativas e outras simplesmente vêm e assistem, estão no culto, mas não são ativas na vida da igreja? E a grande diferença aí é o seguinte, é que um desse tipo é a multidão, e outra é aquele que é discípulo. Se você olhar para Jesus,
você vai ver que Jesus, quando ele foi passando e formando discípulos, sempre tinha a multidão que também seguia aquilo, os discípulos e os seguia para ouvir aquilo que ele estava fazendo, mas que na verdade não replicavam, não praticavam aquilo. Eles simplesmente ouviam, recebiam, comiam, eram curados, eram libertos, eram salvos, mas eles não saíam para viver a missão. Cristo sempre soube disso, certo? Mas ele valorizou os 12 que andaram com ele, os discípulos que estavam com ele, aqueles 12 que foram chamar, que ele mesmo chamou para estar com ele. Então, o primeiro nível de relacionamento que Jesus teve foi com a multidão, e eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia em João capítulo 6, versículo 2, e a Bíblia diz assim: seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto sinais daquilo que ele fazia na cura dos enfermos. Então, a Bíblia aqui em João 6,2 deixa claro que uma multidão seguia Jesus. Só um parênteses sobre multidão, e eu quero que você pense um pouco nisso. Essa mesma multidão que seguiu Jesus, porque tinha visto sinais daquilo que ele fazia, é a mesma multidão que depois vai crucificá-lo lá na frente. Quando é para escolher entre Cristo ou Barrabás, essa mesma multidão é aquela que está lá gritando Barrabás. Mas esse não é o ponto da mensagem hoje, mas é só uma reflexão para você. Então, por que é importante eu sair desse nível de multidão e ir para esse nível de discípulo? Porque eu quero que você entenda que o nível de discipulado, aquilo que nós estamos chamando você para viver nesses dias, é um nível de profunda intimidade, de um relacionamento muito mais próximo, muito mais real com Deus. Muito mais assim, você vai estar muito mais vivendo dele, comendo dele, participando das coisas dele, sabe? Realmente algo que vai gerar vida na vida em você, que vai transformar, não somente mudar, mas transformar a sua vida. Mas falando das características da multidão, você vê que a multidão, eles tinham um relacionamento em massa. É um relacionamento que é impessoal, é um relacionamento que é distante. Pastor, como assim massa? Era um grupo grande de pessoas que estavam lá. Não são aquelas pessoas que estão no dia a dia, que estão assim nos momentos de ensinamento, não estão no discipulado pessoal, não estão na vida do 1 a 1, sabe? É um relacionamento que, na verdade, não vai gerar um conhecimento um do outro de verdade. E tudo aquilo que não gera um relacionamento de conhecimento, de profundidade, não é um relacionamento que é confiável. E porque quem não é conhecido, meu irmão, não é confiável. Eu vou te dar um exemplo. Você abriria a porta da sua casa para quem você não conhece? Você entregaria a chave do seu carro para quem você não conhece? Você falaria toda a sua vida para quem você não conhece? Por quê? Porque quem você não conhece não é confiável. Então, o relacionamento da multidão é um relacionamento com um monte de pessoas que talvez você não conheça, que aqui Jesus não conheça, que a igreja não conheça. Então, ele nunca vai ser um relacionamento sólido, enraizado, profundo e principalmente um relacionamento confiável, um relacionamento de confiança. Então, o discipulado vai fazer com que esse relacionamento ele se torne um relacionamento de confiança, porque o discipulado vai trazer você para um relacionamento próximo. Quando esse relacionamento não é próximo, que é o caso da multidão, você vai ver que vai ter áreas da sua vida que são áreas nebulosas. São áreas que nós não conhecemos. São áreas que aquela pessoa, que o seu líder de célula não conhece, que aquela pessoa que talvez esteja te discipulando não conhece. Por quê? Porque é uma área nebulosa, é uma área escura, é uma área não revelada. Então, a multidão ela tem essa característica de não se abrir. A multidão é aquele que vive tendo altos e baixos na sua vida exatamente porque não consegue tratar esses problemas que tem. E quando a gente não consegue tratar esses problemas que nós temos, a nossa vida cristã ela vai ser sazonal. Ela vai ser cheia de altos e baixos. Vai ser cheio de... Hoje eu estou cheio de Deus, hoje eu não quero Deus. E isso não é algo saudável para você. Então, o relacionamento de multidão, ele não vai gerar esse vínculo que precisa ser gerado em Jesus. Vai ser mais um relacionamento assim, você só busca a Jesus por um motivo de satisfação própria. A multidão só buscava Jesus quando eles queriam um benefício próprio, enquanto os discípulos buscaram Jesus porque queriam aprender aquilo que Jesus
tem, aquilo que Jesus é, aquilo que Jesus faz. Então, a multidão não, a multidão só queria aquele relacionamento distante, aquele relacionamento de interesse, aquele relacionamento quando eu preciso, eu estou aí. Esse relacionamento, de novo, não é saudável, mas por que às vezes as pessoas elas decidem viver como a multidão? Então, eu até entendo que existem pessoas que vivem como multidão porque não receberam instrução, porque não tiveram ensinamento sobre a importância de ser discípulo, de viver uma vida discipulado. Então, eu quero dizer que involuntariamente elas estão vivendo como multidão. Tem cara que está lá por opção. Mas tem muita gente que involuntariamente vive isso, porque não entendeu ainda essa questão de ser discípulo, a importância de viver discipulado, sabe? Ela não optou por esse tipo de relacionamento, porque ela não conhecia esse tipo de relacionamento. É por isso que hoje nós estamos falando e gastando tempo aqui falando com você sobre discipulado. Agora, eu queria trazer aqui algumas das razões porque as pessoas não querem viver o discipulado e estão vivendo como multidão. E a primeira delas, na verdade, é porque ela teve algum tipo de decepção com a estrutura da igreja e com os líderes, com seus pastores e com pessoas que a pastorearam ou que a discipularam, que cuidaram dela. Sabe? Provavelmente teve relações frustrantes, teve escândalo na igreja, foi gerado feridas profundas, houve decepção com a estrutura da igreja. Mas assim, viver uma vida discipulado, a gente vai ter que aprender a olhar para o centro que é Cristo, porque o discipulado é levar você para Cristo, né? Mas as pessoas tiveram esse tipo de relacionamento frustrante e isso fizeram com que ela caísse em desilusão. E tudo aquilo que cai em desilusão não cresce. Então a vida espiritual dela não cresceu, a vida dela dentro da igreja não cresceu. Aquilo que ela tinha para viver aqui dentro da igreja não aconteceu. Por quê? Porque ela se decepcionou com a estrutura. Então hoje ela vive como multidão porque ela está frustrada. Mas eu quero falar que tem jeito de mudar isso. Tem jeito. Se você permitir realmente que o discipulado entre na sua vida, a gente consegue resolver essas curas, essas frustrações, esses escândalos, seja lá o que você viveu, para tudo isso que você passou, tem cura. Segunda razão pela qual as pessoas optam por viver em multidão. Elas têm medo de serem conhecidas. Elas preferem viver no anonimato. O temor delas, na verdade, é de serem rejeitadas. Elas têm medo de se exporem na vida da igreja e serem rejeitadas. Porque se elas forem rejeitadas, elas vão ficar decepcionadas. Elas acham que ela não aparecendo, ela não vai ser explorada, ela não vai ser manipulada. Então, ela acaba fugindo do compromisso do discipulado. Até acho que tal tipo de receio é legítimo. Que aqui ninguém gosta de ser usado por outras pessoas. Porque eu quero quebrar esse tipo de coisa também na cabeça de vocês. Discipulado não é nós usarmos a sua vida. Discipulado, na verdade, é você gastar a sua vida para Jesus. É diferente. Então, se houve esse excesso de autoridade nesse discipulado, que até mais para frente é um dos pontos que nós vamos trazer em mensagens mais para frente que virão, mas esse excesso de autoridade no discipulado, num sentimento de posse doentio, vai fazer com que você não apareça, vai fazer com que você tenha medo de ser reconhecido. Mas você tem que entender que você está aqui nessa igreja e você faz parte do corpo exatamente para ser reconhecida devidamente por quem tem que ser. E você é reconhecido por Jesus. Jesus conhece você, o seu nome está escrito na palma da mão dele. Você foi adotado por ele. Então entenda, você tem um pai que te ama. Então essa é a melhor escolha que você pode ter de alguém, sabe? Você tem isso na sua vida. Então não tenha medo de ser reconhecido. Na verdade, comece a ser reconhecido como alguém que vive o Evangelho, prega o Evangelho, vive o ID, gera discípulos e faz a obra de Jesus. Mas pastor, qual é a outra razão? São pessoas que têm uma ignorância do melhor de Deus. Porque ser discípulo é viver o melhor de Deus. Ser discípulo é estar desfrutando do melhor de Deus, sabe? Eu quero que você entenda que às vezes você, na sua ignorância, acha que você não vai abrir
os seus problemas, porque seus problemas são muito grandes, seus problemas são complicados e que ninguém vai poder te ajudar. O Henrique não vai poder te ajudar, o Lucas não vai poder te ajudar. Então você acha que as pessoas não podem te ajudar. Irmão, as pessoas podem sim te ajudar através de Jesus Cristo. É importante você vencer essa ignorância e começar a desfrutar de algo de Deus para você, entendeu? É importante você desfrutar disso, para que você venha viver esse melhor que Deus tem para a sua vida. Mas ainda tem um outro ponto que eu quero colocar. Por que as pessoas decidem viver como multidão? Porque a participação, porque elas optam ou elas vivem em lugares onde as obras são mortas. E aqui eu quero explicar melhor para você. Existem igrejas que produzem crentes para ficarem na multidão. São igrejas que a palavra de Deus é pregada, a vida de Deus está ali, anunciado, ok, mas as obras de Deus estão paradas ali. Nós não somos uma igreja de campanha e nem somos igrejas de eventos. Nós somos uma igreja em células. Então nós chamamos você para formar você em um discípulo, para que você viva o ID, para que você lidere uma célula, para que você abra a sua casa, para que você evangelize pessoas, para que você saia da zona de conforto. Isso acaba puxando você a ter uma vida muito mais ativa dentro da igreja. E como é uma vida muito mais ativa, não tem como você só ficar na multidão. Eu não estou falando que aqui nós não temos. Nós temos, e de novo, eu não estou falando aqui de certo ou errado. Certo? Estou falando de escolhas. Eu escolhi ser discípulo. Eu estou chamando você para escolher ser discípulo. Eu estou chamando você para sair da multidão e ter essa vida ativa. Porque Jesus chamou você para ter essa vida ativa. Jesus passa e diz, segue-me. Jesus passa e diz, vem. Jesus vai e diz, vem, vamos aprender comigo, eu vou te ensinar e você vai fazer. Cara, isso é maravilhoso. Isso é uma chave que vai mudar a sua vida ministerial, que vai te tirar da zona do conforto. Entenda isso, porque a última coisa que eu quero colocar aqui, que faz com que as pessoas fiquem como multidão, é porque, na verdade, elas não têm falta de compromisso mesmo. Muita gente fica como multidão porque não tem compromisso com a obra de Deus. Eu estou aqui te ensinando, eu quero que você entenda isso. Eu não quero trazer aqui peso de lei, aqui é totalmente revelação da graça, entendimento da graça e vida da graça de Deus. Mas eu quero que você entenda que realmente, às vezes, você não está vivendo o melhor de Deus, você está vivendo como multidão, porque você tem falta de compromisso com a obra. Irmão, Deus ele chama você para ser ativo na obra. Deus ele chama você para ser compromissado na obra. Sabe? Deus ele chama você para ser alguém que vai realmente viver o Evangelho, pregar o Evangelho, anunciar as boas novas o tempo todo, onde você estiver indo, você está gerando discípulos. Para isso acontecer, precisa ter um compromisso com a obra local. Precisa ter um compromisso com a igreja local. Isso faz parte daquilo que Jesus deixou, que Paulo nos ensina. Então eu quero chamar você a sair dessa zona de conforto, a sair dessa falta de compromisso e viver uma vida de discipulado verdadeiro. Aí aqui eu quero ler para você algumas características da multidão. Então, primeira delas, é um relacionamento distante e impessoal. Os diálogos são sempre muito superficiais e fúteis. Elas são fracas ao desafio da palavra de Deus na vida delas. Elas não aceitam ser cobradas e nem confrontadas na sua conduta. Elas não deixam e não permitem serem tratadas por ninguém. Elas possuem motivação desconhecida. Portanto, a gente não sabe o que motiva a vida dela. A gente não sabe qual o talento que ela tem. O seu nível de crescimento como multidão vai ser muito baixo. Elas são totalmente independentes. Elas são infantis, confusas, religiosas e materialistas. Elas vivem de aparência e têm uma vida egocêntrica. Esse aqui é o perfil de quem vive em multidão.
Mas agora eu quero mostrar a vocês o que vem a ser discípulos. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19. A Bíblia diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse aqui é o nível de relacionamento que Jesus construiu com seus discípulos. Neste nível aqui é proximidade total, é intimidade, é liberdade, com as quais expressam seus pensamentos e sentimentos na vida dos outros. Aqui é um relacionamento completo, de total transparência entre Jesus e os seus discípulos, entre o discipulador e o seu discípulo. O compromisso aqui também é um compromisso de renúncia total, porque você vai realmente abrir a sua vida no sentido de viver aquilo que Jesus chamou você para fazer, né? As motivações dos discípulos e as respostas aqui são totalmente realizadas sobre as bases de desafios, né, que o discipulado vai gerar em você, porque você vai ter que começar agora a viver em transparência, em verdade, né? Então a gente tem que entender isso aqui com clareza. Discipulado são vínculos formados em Deus, que implicam em tomar decisões, custos a serem pagos e um objetivo a ser cumprido. Qual que é esse objetivo, pastor? Esse objetivo é pegar você e levar cada dia mais próximo a estar perto daquilo que Cristo é, a fazer aquilo que Cristo fazia, a mostrar aquilo, que a sua vida mostre que Cristo está aí dentro de você, né? Então, o discipulado fala de nós pegarmos alguém no nível de vale e a gente vai levar ele agora para o nível de monte. Tem que ter uma mudança durante esse período, e essa mudança não pode parar aqui, porque toda mudança tem que gerar transformação, porque mudanças, elas são inconstantes, mas a transformação, ela é verdadeira. A transformação, ela tem que ser genuína. Então o discipulado fala de ensinar e praticar juntos as disciplinas espirituais que Cristo deixou para nós, sabe? Corrigindo os princípios da vida, corrigindo coisas que estão enraizadas na sua alma, as heranças familiares e as formas erradas que você tem respondido aos ataques ou aquilo que o diabo ele tem lançado na sua vida. Então, pastor, quais as características de um discípulo? Primeiro, ele possui intimidade e transparência para com o seu discipulador. Cara, isso aqui é chave. Todo discipulado ele é construído em verdade. Eu vou bater de novo nessa tecla. Onde há um discipulado forte, a verdade ela é sempre constante. Sabe? Ela é transparente, não tem áreas nebulosas nas vidas que estão envolvidas nesse discipulado, não tem nada obscuro. E assim como não tem, tudo é mais fácil e mais real no trato, no lidar, transparência, é o tal do vida na vida de novo agindo, porque a verdade está aqui. Então, onde tem verdade, tem transparência e tem intimidade. E todo discípulo, ele tem essa característica de ser transparente e verdadeiro. Ele responde de forma completa à palavra de Deus. Ele é alguém que é submisso, ele manifesta um crescimento que é constante na vida espiritual dele, desobstruído, porque, de novo, tudo aquilo que estava travando o crescimento dele é exposto. Então há um ensinamento, há um cuidado, há um tratamento para que todas essas pedras que têm impedido o crescimento do discípulo sejam removidas e que ele cresça. De novo, é tirar ele do vale e levar ele para um monte, sabe? As motivações do discípulo são conhecidas. Aonde você quer chegar? Até aonde você quer ir? Eu tenho tido discipulado com alguns dos meus discípulos, meio redundante isso, mas para que você entenda, com as pessoas que estão próximas de mim, eu tenho perguntado para ele aonde vocês querem chegar? Qual o seu objetivo? Aonde você sonha? E uns falam, pastor, eu quero ser pastor da minha igreja, ou eu quero ser um pastor na igreja local, eu quero ser um discipulador, eu quero cada dia mais estar parecido com Cristo. Cada um tem as suas motivações. E como esse discípulo ele é transparente e verdadeiro, eu, como um discipulador, eu sei as motivações dele. Então eu sei como trabalhar com ele
para que ele chegue até onde ele quer chegar, sabe? O discípulo ele possui uma vida de vitória, sabe? Ao final desse processo, ele vai alcançar um ministério reconhecido, porque ele é tão transparente, tão verdadeiro, que as pessoas vão conhecê-lo de forma verdadeira. Ele possui princípios claros, ele vive de forma clara a palavra de Deus. Então, entre ser uma multidão que passa despercebido, que não quer compromisso, que não quer ser reconhecido, que não quer ser envolvido na obra, e ser alguém que é um discípulo, que está totalmente envolvido na obra, totalmente envolvido na vida da igreja, ele é totalmente ensinável, submisso, leal, transparente, eu prefiro ser discípulo. Eu escolhi ser discípulo. Eu quero reforçar isso mais uma vez. Eu, como pastor, eu também sou discípulo. Eu não deixei de ser discípulo de alguém. Eu estou aprendendo o tempo todo com pessoas. Eu tenho pessoas que me discipulam, que cuidam da minha vida, que me ensinam, que sabem onde eu quero chegar, que tem isso com clareza. Então, eu quero que você reflita muito nessa mensagem de hoje. E, de novo, eu não estou aqui para te trazer o peso de ser multidão. Eu estou aqui para tirar você de uma vida de multidão e te levar para uma vida de discípulo. Para isso, vamos viver discipulado. Vamos viver vida na vida. Vamos viver a realidade daquilo que Jesus tem para nós. E eu quero encerrar hoje fazendo um desafio para você. Que nesses dias a gente venha se aprofundar naquilo que diz respeito a ser discípulo de Cristo. Se aprofundar nisso, sabe? E que você aqui seja sincero naquilo que eu vou te dizer agora. Que você venha ser sincero na sua resposta, se você realmente quer ser um discípulo de Jesus, que você realmente quer viver isso, que você realmente precisa dizer a Jesus aquilo que precisa dizer. Eu quero estar aí contigo, eu quero ser seu discípulo, eu quero caminhar com você. Sabe, em Lucas 9, versículo 23, diz assim: dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem a perder por minha causa, esse a salvará. Então, três regras claras aqui para você. Primeiro, para ser discípulo, você precisa querer. Essa é a primeira regra estabelecida por Jesus, querer. A segunda, negue-se a si mesmo. Abra mão da sua justiça própria. Abra mão da sua vontade própria. Viva para Jesus. E a terceira regra, dia a dia, tome a sua cruz. Tome a sua cruz. Pegue a sua cruz, tome e siga Jesus. E por fim, a quarta regra, siga-me. Siga Jesus. Vá até Ele. Vá onde Ele está. Seja Cristo onde você estiver. Diga a resposta correta. Porque hoje Ele está dizendo, siga-me. Como Ele fez com Pedro, como Ele fez com os apóstolos. Ele passa e fala, siga-me. Ele está falando isso hoje para você. Então entenda o seguinte. Seguir o Senhor Jesus. Grave essa frase, pega essa chave. Seguir o Senhor Jesus é um privilégio. É um privilégio. E a gente está chamando você para viver essa vida de privilégio, seguindo a Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua semana, que Deus abençoe a sua casa e que seu coração queime para que você venha a ser um discípulo de Jesus. Deus te abençoe. Fica com Deus. Fala, meus amigos, que palavra tremenda, que nós possamos crescer nesse conhecimento do discipulado e viver esse estilo de vida. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para ficar ligado em todas as notificações que nós vamos mandar. Também siga nosso Instagram e o nosso Facebook. E não se esqueça, amar a Deus, viver o reino e se ver ao próximo.